Antes de continuarmos, deixe o corpo encontrar uma posição confortável. Suavize os ombros, solte a mandíbula. Permita que o ar entre um pouco mais fundo e saia um pouco mais lento. Não há pressa aqui. Este é um pequeno ritual entre você e o seu mundo interno. Enquanto ouve a minha voz, você não precisa acertar nada, não precisa se entender completamente, não precisa se consertar. Basta estar presente, gentilmente, como quem visita um lugar sagrado. Agora, diante de você, imagine 4 casas. Você não precisa enxergar tudo com nitidez, nem construir detalhes perfeitos. Apenas sinta que existem 4 possibilidades, 4 moradas simbólicas, 4 modos de ser. Em vez de analisar, permita que uma sensação mais profunda comece a se aproximar. Como dizia Carl Jung, a psique é de natureza simbólica, e é pelos símbolos que o inconsciente conversa com a consciência, sem pressa, sem explicações lógicas. Ele falava também de projeções e de como vemos no mundo partes de nós que ainda não reconhecemos plenamente. Essa experiência é um convite para perceber um pedaço do seu próprio caminho de individuação. Esse processo vivo de se tornar quem você realmente é, por dentro. Não tente descobrir qual casa faz mais sentido de forma lógica. Não compare, não calcule, não tente prever o resultado. Este não é um teste de inteligência, nem de espiritualidade, nem de maturidade. Este é um encontro com a sua intuição, com aquela parte que sabe antes de saber. Então, por favor, não analise demais. Apenas escolha por instinto. Sinta qual casa puxa o seu olhar interno, qual delas parece já ter te escolhido, como se algo em você dissesse, é ali. Antes de revelar o significado de cada casa, um pedido suave. Se este tipo de jornada interna te acolhe, se faz sentido para a sua alma ter um espaço assim, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. Esse gesto simples ajuda a manter vivo um lugar onde reflexões profundas e conteúdos mais cuidadosos podem continuar existindo, num mundo tão barulhento. Pense nisso não como uma obrigação, mas como um pequeno apoio àquilo que também nutre o seu próprio mundo interior. Agora volte sua atenção de novo para as casas. Confie no primeiro impulso, nessa faísca inicial que surge antes da mente começar a levantar dúvidas. Não existe escolha certa ou errada. Não existe casa melhor ou pior. Cada uma revela uma forma de energia, um padrão, um momento do seu caminho. Você pode imaginar que está caminhando por uma estrada tranquila, talvez com o céu em um tom que agrada seus olhos, e ao longe você vê as 4 casas. Você se aproxima, percebe a presença de cada uma, mas deixa que apenas uma delas te chame, mesmo que você não saiba por quê. Quando souber qual é, apenas reconheça internamente, eu escolhi, e permita que essa escolha permaneça com você, como um segredo delicado. Se você escolheu a primeira casa, sinta como se estivesse abrindo uma porta para uma parte sua que busca segurança, aconchego e uma espécie de ninho emocional em que possa finalmente respirar em paz. A energia central dessa escolha fala de alguém que tem um coração profundo e que carrega um desejo genuíno de cuidar, de proteger, de construir um lugar interno onde tanto você quanto os outros possam se sentir menos sozinhos. Há em você uma força discreta que se mostra na constância, na capacidade de estar presente, no jeito de perceber pequenas nuances de humor, de clima, de vibração. Você enxerga o que muitos passam por cima. E talvez sem perceber, você tem o dom de tornar ambientes mais suaves, mais habitáveis, mais humanos. Essa casa revela também um valor muito grande para a intimidade emocional. Você não é de se contentar com superfícies. Em algum ponto da sua história, aprendeu a ler sinais, a captar mudanças sutis na expressão de quem ama, a se ajustar para não ferir, para não perder, para não desmanchar aquilo que tanto deseja preservar. Existe uma beleza imensa nisso.
a delicadeza de quem se importa, de quem considera o impacto da própria presença, de quem tenta de verdade ser abrigo. A sua alma conversa na linguagem do cuidado, da lealdade, do compromisso silencioso. Mas toda luz projeta uma sombra. A sombra dessa casa está no risco de você se perder em função dos outros, de se moldar tanto para ser o lugar seguro que acaba deixando suas próprias necessidades do lado de fora. Talvez você já tenha sentido que carrega mais do que aguenta, que engole palavras para manter a paz, que se culpa quando decide dizer não. Pode haver um medo antigo de abandono, de rejeição, de ser considerado egoísta se colocar limites. E assim, em nome do amor, você pode se trair aos poucos, se afastando da própria verdade. Essa sombra não é um defeito moral, não é um erro. Ela é o custo oculto de um coração que aprendeu a sobreviver, se tornando necessário, útil, confiável. A lição que essa casa oferece é a de aprender a ser abrigo para si mesmo. De lembrar que se a sua casa interna desaba, ninguém mais poderá realmente morar nela. Crescimento para você significa reconhecer que cuidar de si não é abandonar o outro, mas fortalecer o fundamento que sustenta todas as relações. Significa aprender a dizer sim com o corpo inteiro e a dizer não com respeito, sem se punir depois. À medida que integra essa verdade, surge um tipo de coragem calma. Você começa a perceber que pode continuar sendo gentil, mas sem se apagar. Pode seguir amando profundamente, mas sem se torcer para caber. Pode continuar sendo lar, mas um lar que também se pertence. Essa é a estrada da individuação para quem escolheu essa casa. Encontrar o ponto em que cuidado e limite se encontram, onde acolhimento e autenticidade caminham juntos. E à medida que avançamos, outra casa começa a surgir no horizonte, trazendo uma energia diferente, quase oposta. Enquanto uma busca aconchego, a próxima revela movimento, desejo de expansão, horizontes novos. Se você escolheu a segunda casa, a sua alma se afiniza com a energia do movimento, da busca, do horizonte que se abre. Essa casa fala de alguém que sente um chamado interno para ir além, para crescer, para experimentar, para não ficar preso a uma única versão de si mesmo. Dentro de você vive um explorador, alguém que suspeita que a vida guarda mais camadas, mais caminhos, mais possibilidades do que aquilo que já foi vivido até agora. Você carrega uma inquietação criativa, uma vontade de romper padrões, de desafiar o óbvio, de não se conformar com o que sempre foi assim. Há em você uma coragem de arriscar, mesmo quando o medo aparece. Talvez não pareça coragem por dentro, porque você sente as dúvidas, sente os receios, mas ainda assim se move. Você tende a ser mais sensível ao chamado do futuro do que ao peso do passado, mais atento ao que pode nascer do que ao que já foi. Essa casa mostra uma força ligada ao desejo, à visão, à capacidade de imaginar um destino diferente daquele que parecia traçado por circunstâncias externas. Você tem um olhar que enxerga portas onde muitos só veem paredes. A sombra dessa escolha, porém, pode se manifestar como uma dificuldade em permanecer, em sustentar processos até o fim. Quando o impulso de mudança é muito forte, existe o risco de fugir disfarçado de liberdade. É possível que, ao sentir o peso do compromisso, a repetição, a rotina, você sinta vontade de abandonar o caminho e começar outro, buscando o frescor de algo novo. Por trás disso, pode haver o medo silencioso de fracassar, de ser limitado, de descobrir que não é tão capaz quanto imagina. Trocar de trilha, às vezes, é mais fácil do que encarar as pedras no caminho. Outra face dessa sombra é a tendência a viver mais no futuro imaginado do que no presente concreto. Sonhar alto é uma bênção, mas pode se transformar em frustração
se você não se permite dar passos pequenos, imperfeitos, consistentes. Há também o risco de confundir intensidade com verdade. Aquilo que brilha demais num primeiro momento pode perder o encanto. E quando isso acontece, você pode começar a duvidar de si, da própria intuição, do próprio destino. A lição dessa casa é aprender a transformar impulso em direção, desejo em compromisso, visão em caminho percorrível. Crescer aqui é descobrir que liberdade não é ausência de laços, mas alinhamento com aquilo que realmente importa para você. É encontrar um eixo interno que permita que você se mova sem se perder, que você experimente sem se fragmentar. A coragem calma para essa escolha é a disposição de ficar um pouco mais, de atravessar as fases menos glamorosas, de cuidar do que você mesmo chamou para a vida. Quando você aceita que a verdadeira expansão inclui responsabilidade, algo em você se organiza. O futuro deixa de ser um lugar inalcançável e passa a ser um desdobramento do que você faz hoje, com os recursos que possui, com o tempo que tem, com a humanidade que carrega. Esse é um passo importante no seu caminho de individuação. Reconhecer que o chamado do destino não é um espetáculo distante, mas um diálogo contínuo entre o que você sonha e o que você pratica. E à medida que o seu olhar se estabiliza, outra casa se aproxima, trazendo uma vibração diferente. Onde uma busca movimento, a próxima mostra profundidade, introspecção, mistério. Se você escolheu a terceira casa, sua alma se reconhece no silêncio, na profundidade, na dimensão mais oculta das coisas. Essa casa fala de alguém que sente o mundo com intensidade, que percebe camadas invisíveis, que se conecta com nuances emocionais e espirituais que muitas pessoas sequer notam. Talvez você já tenha sentido que vive meio entre mundos. Uma parte sua participa da vida cotidiana, cumpre papéis, mas outra parte habita um espaço interior mais amplo, mais sensível, quase sagrado. A energia central dessa escolha é a da introspecção significativa. Você não se satisfaz com respostas fáceis. Pergunta por quê, para quê, o que isso está tentando me mostrar. Em sua profundidade, existe um potencial enorme para o autoconhecimento, para a criação simbólica, para a cura, própria e dos outros. Assim como Jung explorou sonhos, mitos e imagens internas para compreender a psique, há em você uma afinidade natural com símbolos, com sinais, com as mensagens sutis da vida. Você pode se pegar tendo insights espontâneos, pressentimentos, percepções delicadas sobre pessoas e situações. A sombra dessa casa se manifesta quando a profundidade se torna peso, quando o mergulho vira afogamento. Há o risco de se isolar demais, de se sentir incompreendido, de achar que ninguém realmente alcança o que se passa dentro de você. Às vezes, por medo de ser invadido ou invalidado, você pode erguer muros altos demais, mantendo o mundo à distância. Em outros momentos, pode se perder em labirintos de pensamentos e emoções, revisitando dores antigas, histórias passadas, medos futuros, até se sentir exausto. Outra expressão da sombra é a tendência a idealizar, seja pessoas, seja caminhos, seja versões de si mesmo. Quando a realidade não corresponde ao ideal, pode surgir uma sensação de desencanto, de desânimo, de não pertenço a lugar nenhum. Você pode ser muito exigente consigo, conversando internamente com um crítico severo que aponta tudo o que falta, tudo o que ainda não está pronto, tudo o que poderia ser melhor. Essa autoexigência silenciosa é uma forma de autoabandono disfarçado de profundidade. A lição que essa casa oferece é a de buscar equilíbrio entre mergulho e retorno, entre o mundo interno e o mundo externo. Crescer aqui é aprender a traduzir sua riqueza interior em gestos concretos, em relações reais, em escolhas visíveis. É reconhecer que o seu sentir profundo não é uma maldição, mas um dom.
desde que você aprenda a cuidar dele, colocando limites saudáveis, escolhendo onde e com quem se abrir, nomeando suas necessidades com honestidade. A coragem calma, para essa energia, é a coragem de se deixar ver um pouco mais, de mostrar vulnerabilidade sem se anular, de admitir que precisa de apoio sem se considerar fraco, de estar presente na vida com todo o seu conteúdo interno, sem fingir ser mais leve ou mais simples do que realmente é. Quando isso começa a acontecer, a individuação se torna um caminho menos solitário. Você não precisa mais se esconder em profundidades inacessíveis. Pode caminhar no mundo como alguém que aceita sua complexidade e, por isso mesmo, é capaz de acolher a complexidade dos outros. E à medida que o véu do mistério se assenta de maneira mais serena, uma última casa se delineia no horizonte, trazendo uma vibração que mistura estrutura e visão, forma e propósito. Se você escolheu a quarta casa, a sua alma se alinha com a energia da construção consciente, da estrutura com sentido, do desejo de organizar a vida ao redor de um propósito mais claro. Essa casa revela alguém que, em algum nível, sente que veio ao mundo para deixar algo mais sólido, mais duradouro. Seja isso uma obra, um legado, uma família estruturada, um projeto significativo ou uma forma de estar presente que inspire estabilidade. Você tem uma inclinação natural a observar o que funciona, o que não funciona, o que precisa ser ajustado. Há em você um arquiteto interno, desenhando possibilidades, tentando encaixar peças, buscando coerência. A força central dessa escolha está na capacidade de assumir responsabilidade. Mesmo que você duvide de si, existe uma parte que se levanta quando as coisas ficam sérias, que aguenta, que segura, que faz o que precisa ser feito. Você pode ser aquele ou aquela que os outros procuram quando precisam de alguém firme, que não desmorona no primeiro vento. Ao mesmo tempo, essa casa também aponta para uma visão mais ampla. Você percebe que a vida não é feita apenas de impulsos, mas de decisões que se acumulam, de esforços que constroem, de escolhas que desenham trajetórias. A sombra dessa casa aparece quando a busca por controle se torna um escudo contra o medo. É possível que você se cobre demais, que sinta que não pode falhar, que não pode mostrar fraqueza, que precisa sempre manter tudo em ordem. A rigidez, nesse caso, é um mecanismo de defesa. Por trás dela, muitas vezes, há um medo profundo de caos, de abandono, de desorganização emocional. Talvez, em algum momento, a imprevisibilidade tenha machucado você, e desde então, uma parte sua tenta garantir que, dessa vez, será diferente, tomando para si mais peso do que seria necessário. Outra face da sombra é a tendência a se julgar com dureza quando as coisas não saem como o planejado. Você pode interpretar falhas como sinal de incapacidade pessoal, em vez de enxergá-las como parte natural de qualquer processo humano. Isso pode gerar ansiedade, autocrítica, insônia mental, uma sensação constante de estar devendo, mesmo quando objetivamente você já fez muito. E às vezes, na tentativa de proteger os outros do caos, você acaba se distanciando emocionalmente, tornando-se mais funcional do que presente. A lição dessa casa é aprender a equilibrar estrutura e flexibilidade. Crescer aqui significa descobrir que verdadeira firmeza não é rigidez, mas enraizamento. Que permitir brechas, ajustes, mudanças de rota não significa fracassar, mas reconhecer que a vida é viva, pulsante, em transformação contínua. É aceitar que você pode ser responsável, mas não é responsável por tudo. Que pode ser forte, mas não precisa ser forte o tempo todo, nem sozinho. A coragem calma para essa energia é a coragem de confiar um pouco mais. Confiar que mesmo se um plano falhar, você continua inteiro,
Confiar que pedir ajuda não diminui o seu valor, que admitir cansaço não te torna menos digno de respeito. Quando essa confiança começa a nascer, o seu senso de propósito se torna mais leve, mais verdadeiro, menos opressor. O caminho de individuação, nesse caso, passa por se tornar alguém que sustenta com firmeza, mas que também se permite ser sustentado por pessoas, por pausas, por algo maior do que o próprio controle. Agora, respire um pouco mais fundo e volte a lembrar da casa que você escolheu. Perceba como talvez tenha se reconhecido em partes do que ouviu e como talvez tenha discordado de outras partes. Isso é natural. A escolha que você fez hoje não define quem você é para sempre. Ela apenas espelha um estado interno atual, uma ênfase momentânea, um trecho específico da sua jornada. Dentro de você, as 4 casas existem ao mesmo tempo, como 4 quartos diferentes de um mesmo mapa psicológico. Há momentos em que você é mais abrigo e cuidado, como a primeira casa. Em outros, é movimento e desejo de expansão, como a segunda. Em certos períodos, a profundidade silenciosa da terceira casa se torna mais forte. E em outras fases, a vontade de construir algo sólido, como na quarta, domina o cenário. Crescimento verdadeiro não acontece quando escolhemos um único arquétipo e nos fixamos nele, como um rótulo. Crescimento acontece quando reconhecemos que todas essas partes podem conversar, se equilibrar, se corrigir e se apoiar. A individuação, como Jung descreveu, não é virar uma versão perfeita de si mesmo, mas integrar opostos, aproximar luz e sombra, aceitar que há múltiplas vozes dentro de você e que todas elas têm algo a dizer. A casa que sua alma escolheu hoje aponta para a voz que está mais alta neste momento, para o tema que talvez peça mais atenção, mais cuidado, mais consciência. Mas as outras casas continuam ali, esperando sua vez de falar, prontas para oferecer recursos, correções, lembranças. Se algo nesse caminho tocou você, considere deixar registrado nos comentários qual casa escolheu e o que mais ressoou no seu coração. Não como uma exposição, mas como parte de um círculo silencioso de pessoas que também estão tentando se conhecer mais fundo. Compartilhar suas percepções pode ajudar outros a se reconhecerem e, ao mesmo tempo, reforça para você mesmo o valor da sua experiência interna. E se ainda não fez isso, o convite suave permanece. Curtir este conteúdo e se inscrever é uma forma concreta de apoiar a continuidade de jornadas assim, onde a alma pode respirar um pouco mais. Enquanto este encontro chega ao fim, imagine-se fechando lentamente a porta da casa que escolheu, não para se despedir, mas para guardar a imagem como um símbolo vivo dentro de você. Caminhe para fora com passos tranquilos, sentindo que algo foi visto, algo foi nomeado, algo foi levemente movido por dentro. Não espere milagres repentinos, nem transformações instantâneas. Pense mais como uma semente plantada em solo fértil, invisível à superfície, mas já em processo silencioso. Quando voltar para a sua vida cotidiana, talvez nada pareça muito diferente do lado de fora. Mas, se você prestar atenção, pode perceber um pouco mais de clareza nas suas emoções, um pouco mais de gentileza com suas contradições, um pouco mais de confiança na intuição que sussurra antes das palavras. Este caminho é seu, íntimo, intransferível, e mesmo em silêncio, ele tem um significado profundo. Que você siga caminhando com respeito pela própria história, com paciência com o próprio tempo e com uma delicada fidelidade à casa que sua alma está aprendendo, pouco a pouco, a habitar por inteiro.